Amados, esse mês de outubro, nós tiramos para meditar sobre família, sobre filhos. E eu gosto muito de pensar sobre esse tema, família. Porque eu não tenho dúvida, amados, que depois da nossa salvação em Cristo, a principal herança e riqueza que nós temos é a nossa família, né? Depois da nossa salvação, então não tenho dúvida que é o tesouro mais importante. A Bíblia fala, lá no Salmo de número 127, a Bíblia diz que os filhos são herança da parte do Senhor. Quando a Bíblia pensa na figura do homem, a Bíblia diz que os filhos é herança da parte do Senhor. É uma coisa que, isso é muito forte na vida do homem. O homem trabalha, esforça, numa esperança de dar e deixar uma herança para o seu filho, deixar uma herança para a sua família. Mas a Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. A herança mais importante que nós temos são os nossos filhos. E quando a Bíblia lá no Salmo 127, olhando para a figura da mãe, a Bíblia diz que o fruto do ventre é o seu galardão. É uma coisa também muito forte na vida da mulher. A mulher pode estudar, pode formar, pode se tornar uma professora, uma médica, ela pode se tornar uma pessoa rica, mas se ela não tiver um filho, para ela ela não se sente totalmente realizada. Toda mulher se realiza quando ela tem um filho. Por isso a Bíblia fala, quando nós pensamos na mulher, a Bíblia diz que o fruto do seu ventre é o seu galardão. O galardão da mulher, o triunfo, né? A coisa mais importante que uma mulher pode ter na vida é saber que essa criança saiu de dentro do meu ventre, né? Essa linda mocinha chamada Beatriz, né? Saiu do ventre da minha mãe, né? Eu gerei essa coisa preciosa, né? O Juninho participou, né? Teve lá a sua participação, mas, né, o trabalho principal quem realizou foi ela, né? Gerando no seu ventre o seu filho. Então nós gostaríamos nessa noite de pensar sobre esse tema. Eu quero convidar agora os amados irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 22, verso 1 e o verso de número 2. Essa mesma história que eu vou ler aqui, você pode ler também no livro de 2 Crônicas, capítulo 34 e o capítulo de número 35. E nós vamos pensar sobre essa figura, a figura desse homem chamado Josias. E esse texto aí, amado, começa nos apresentando uma coisa que nós ficamos impressionados. Nós ficamos impressionados quando nós lemos aí nesse texto, e a Bíblia diz que Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. A gente olha hoje para um menino de 8 anos. E a gente pensa, o que poderia fazer um menino de 8 anos? Que capacidade teria uma criança de 8 anos de cuidar de si mesma? Não daria conta nem de cuidar de si mesma. É apenas uma criança. É uma criança muito frágil, uma criança muito incapaz. Mas a Bíblia nos fala que esse homem, chamado Josias, ele começa a reinar em Jerusalém.
com 8 anos de idade. 8 anos de idade. E nós ficamos abismados. Como é possível uma criança de 8 anos? É apenas uma criança. Ou como falaria as irmãs, é o meu bebê. Né? É o meu bebê. Né? Olhamos para uma criança de 8 anos, que faria? O que daria conta? Uma criança de 8 anos fazer? Mas a Bíblia diz que esse menino começa a reinar com 8 anos de idade. E a Bíblia continua a nos dizer: e ele reinou 31 anos em Jerusalém. Então, amado, se ele não fosse um menino preparado, ele não poderia governar por muito tempo. Com pouco tempo, talvez ia desmoronar tudo o que aquele menino poderia construir. E a Bíblia diz que ele reinou 31 anos em Jerusalém. Ele começou a reinar com 8, reina 31 anos em Jerusalém. Agora veja bem, aqui já temos aí um detalhe muito importante. A Bíblia diz que ele é e era o nome de sua mãe, Gedida. Aqui, amado, já encontro o primeiro segredo de uma criança bem-sucedida: ter uma mãe que teme o nome do Senhor. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. A presença de uma mulher, a presença dessa mulher certamente foi muito importante na vida desse menino. A mãe dele se chamava Gedida. Mas é interessante, amados irmãos, que a Bíblia aí não fala o nome do seu pai. Seria esse menino um filho sem pai? Quem era o pai dessa criança? Aonde? Por que a Bíblia não fala o nome? Será que Gedida, a irmã Gedida, gerou sozinha esse menino? Alguém para ser gerado precisa de uma mãe e precisa de um pai. Uma mãe não consegue gerar uma criança sozinha, um homem muito menos. Mas então a Bíblia diz que o nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Certamente o avô desse menino também foi muito importante na vida desse menino. O vovô Adaías de Boscate. Agora vamos para o verso de número 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Como uma criança pode fazer o que é reto ou o que não é reto diante do Senhor? Que compreensão essa criança tem de mundo? Que compreensão essa criança tem a respeito de coisas espirituais? Se nós prestarmos atenção, se você ainda não prestou atenção, se nós prestamos atenção, os nossos filhos sabem muito mais do que você imagina. A sua filha sabe muito mais coisa do que você pode imaginar. Muitas vezes nós ignoramos, olhamos para os nossos filhos como se fosse uma coisinha, né, que não tem entendimento, que não percebe nada, que não vê nada, que não entende nada. Eu gosto muito de pensar em família, e quando eu penso na família, eu penso na minha própria família. Estávamos eu, irmã Dazinha, a Tatá, o Paulo e o Cauã viajando. Eu brinquei com a irmã Dazinha, fiz com ela lá uma brincadeira e continuamos a viajar de carro. Depois de
uns 4, 5 dias após aquela brincadeira, aí o Cauã usou as mesmas palavras que 5 dias atrás eu havia usado. Ele usou falando da vovó Dazinha. Eu fiquei assim, falei, olha, né, para quem não estava prestando atenção, né, a gente nem lembrava muito da brincadeira, mas estava aqui na memória do menino. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Agora você diria, então Davi era pai de Josias? Seria ele o pai do menino? Vamos fazer um teste de DNA para saber se ele era o pai do menino? Não, amado, se você olhar para o final do capítulo 21, a Bíblia diz que ele era filho de Amon. No verso 1 não aparece o nome do pai. No verso 2 aparece o nome de Davi como se fosse pai de Josias, mas Davi não era pai de Josias. Quem era pai de Josias era Amon. Porque a Bíblia termina o capítulo 21 dizendo que Amon morreu e agora reina no lugar de Amon, reina Josias, seu filho. Então agora, pastor, eu não estou entendendo. Seria Josias então filho de Amon e filho de Davi? Como é possível um menino ter 2 pais? Você vai entender. Você vai entender uma coisa. Outra coisa, sinceramente, nós podemos apenas conjecturar, imaginar, supor. E a Bíblia continua a nos dizer que esse menino, ele não se apartou, não apartou do caminho do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Esse era o nosso rei chamado Josias. Interessante, amados, voltando novamente para o verso 1. O verso 1 apresenta o rei, apresenta Josias. O verso número 1 diz quem era Josias. Josias era filho de fulana, Josias tinha tantos anos. Então aí temos o verso 1, quem era Josias. No verso 2, temos informação do que fez o rei Josias. Com esses 2 detalhes, nós aprendemos uma coisa. Para que eu seja bem-sucedido, como homem de Deus, como marido, como pai, eu não tenho como ter dúvida a respeito da minha identidade. Antes de fazer, nós precisamos saber quem nós somos. Nós temos hoje, amado, uma dificuldade muito grande que nós vivemos hoje. Hoje temos, amados irmãos, pessoas que já estão aí beirando os seus 40 anos, ou mais ou menos. Elas não sabem exatamente quem eu sou. Elas vivem uma crise de identidade. Tem algo mal resolvido na sua identidade como pessoa. E quando não temos essa questão bem resolvida, nós temos uma grande possibilidade de fracassar naquilo que nós vamos fazer. Nós temos uma tendência muito forte de fracassar naquilo que nós queremos fazer. Primeiro, eu preciso saber quem eu sou.
E depois resolvido isso de uma maneira clara, definida, então agora fica mais fácil ser homem, mais fácil ser marido, mais fácil ser pai. Mas quando alguém não sabe exatamente quem eu sou, fica muito difícil de ser bem-sucedido na sua missão. Temos homens que muitas vezes já têm aí seus 40 anos, e ele, por não saber quem ele é, ele acha que pode levar uma vida de solteiro. E acontece também isso com muitas mulheres, que muitas vezes já são mãe de vários filhos, e ela ainda se sente uma jovenzinha, quer viver como uma jovenzinha, como uma adolescentezinha, aí tira foto assim, tira foto assado, coloca no perfil para ser apreciado por homens que ela nem pode imaginar aonde a foto dela vai parar. Mas ela precisa se expor. Mas ela sente necessidade de ser admirada, de ser apreciada por pessoas que não é o seu marido, por pessoas que não é a sua mulher. E vai dar problema. Aqui, amado, a Bíblia diz que ele fez o que agradou ao Senhor. Então, antes de querer ser qualquer coisa, eu preciso, se há alguma coisa mal resolvida na minha vida, eu preciso resolver para que eu seja bem-sucedido como homem, como marido, como pai. Senão vai dar problema. E vamos gerar problemas também naqueles que nós vamos gerar. Naqueles que serão gerados por nós, também vão herdar. Veja bem, amado, como é complicado os nossos dias. Se na sua família, se na sua casa, não tem esse problema de identidade, o mundo agora quer botar a sua cabeça confusa. Não sei se vocês viram, essa semana, alguém nesses grupos de relacionamento colocou a mãe, a filha, melhor dizendo, a filha dela tem 6 anos de idade, se não me engano, ela ganhou uma boneca. Alguém deu uma boneca para aquela menina, e a menina então chega em casa e apresenta a boneca para a mãe. A mãe olha aparentemente aquela boneca muito bonita. A menina gostou do presente. Quando a mãe ergueu a saia da boneca, a boneca não tinha aquilo que todas as meninas tinham. A boneca tinha o órgão genital do menino. As pessoas querem, o mundo está aí para confundir a mente da nossa criança. Agora imagina se essa criança, ela está sob o cuidado de um pai que tem crise de identidade, de uma mãe que tem alguma deficiência, de alguma coisa que ainda não foi plenamente resolvida. Que segurança essa criança terá no seu lar? Que segurança essa família terá na família? Se de repente olha para papai está pensando em largar a família, mamãe está desanimada com o casamento, só fala mal do papai. Satanás vai aproveitar essas ocasiões para piorar a vida dos seus filhos. Nós precisamos ter clareza a respeito disso aí, amado. O mundo está aí para confundir. E agora dizem para a menina, ela nasce menina,
tem toda a sua formação fisiológica, né? Tem toda a sua formação física de uma menina, mas aí o menino também tem toda a sua formação, né? Ali de menino. Aí o mundo diz, olha, não coloque no documento masculino e feminino. Deixe a criança decidir o sexo que ela vai escolher para ela. Já está escolhido. Homem é homem, mulher é mulher. Deus já escolheu. Nosso Deus não é Deus de confusão. O mundo tenta nos confundir. O mundo nos encarrega de nos confundir. Ah, meu menino é homem, mas gosta de coisa de menina. Irmã, repreenda, isso não é de Deus, isso é do cão. Ah, a minha menina não é muito chegado a brincar com as meninas, gosta de brincar com os meninos. Repreenda, irmã. Satanás e seus demônios estão rondando a sua família. Menino é menino, menina é menina. Macho é macho, fêmea é fêmea, homem é homem, mulher é mulher. Mas é as crises que o mundo tenta incutir na mente dos nossos filhos. O que dirá da televisão, hoje televisão, né? Mas os irmãos sabem do que eu estou falando. As influências que eles estão recebendo. Agora, imagina você, se essa criança, a partir do seu próprio lar, já tem um monte de confusão, um monte de coisa mal resolvida, que futuro terá essa criança? Domingo passado, eu não pude estar aqui no culto. Como eu falei para os irmãos, estava com um grupo de irmãos lá em Vila Bela, ajudando a nossa igreja lá naquela obra. E chegamos aqui, já era de noite, no domingo. Mas aí eu falei, eu vou ouvir a pregação da pastora Juliana. E aqui, amado, duas coisas me chamou a atenção na pregação da pastora Juliana. A pastora Juliana, pregando aqui nesse altar domingo passado, ela disse, quando ela tinha cerca de 9 anos, ou quando ela tinha cerca de 13 anos, ela teve uma crise muito grande. Crise de adolescente. Aí ela também relatou na pregação que novamente essa crise, um outro tipo de crise, agora na sua juventude, já longe da sua casa, longe da sua família, do seu lar, essa menina, agora moça, uma jovem, quando tinha 19 anos, estudando em Tangará da Serra, ela teve outra crise. E na crise dela de 13 anos, e na crise dela de 19 anos, ela testemunhou aqui como foi importante a presença do seu pai na vida dela. Aí a gente fica imaginando se esse pai da pastora Juliana talvez ignorasse a crise dessa menina aos 13 anos de idade, agora longe de casa, 19 anos de idade. Outro tipo de crise vem na vida daquela jovem, mas ela sabia que podia contar com seu pai. Eu fico imaginando, será que aquela hoje pastora Juliana
casada com um pastor que pastoreia uma das igrejas evangélicas aqui em Lacerda. Será que pastora Juliana seria a pastora hoje? Se naqueles momentos de crise não tivesse a presença de um pai ao lado dela? Talvez, não sei como seria a história da Juliana hoje. E se você gostaria de saber mais sobre a pregação da pastora Juliana, peça aí a ajuda dos universitários aí, porque está no YouTube aí da nossa igreja, né? Está aí nos endereços da nossa igreja, está lá a mensagem da pastora Juliana. Quanto de nós, amados, tivemos crises? E como foi importante para mim, para você, talvez ter ali o braço do papai, da mamãe, ou do papai e da mamãe, para dar aquele suporte. Eu até hoje lembro, né, da tristeza da Tereza. Não vou falar nada sobre minha, vou falar lá da Tereza, quando o Alexandre tinha que mudar para Nova Mutum, né? Alexandre já era pai, mas ela continuava preocupada e sabia da sua responsabilidade como mãe para dar o suporte, ainda que naquela idade, mas é meu filho, é meu filho, é minha filha, é meu, Deus me deu. E como temos olhado para os nossos filhos? Josias. E aí, amada, a gente entra em alguns detalhes na vida de Josias, novamente. A Bíblia diz que ele era filho da irmã Gedida, ele era neto do irmão, agora esqueci o nome do Adaías, né? Adaías. Eu creio que, como foi importante a vida dessas pessoas, na vida e na formação daquele moço, para que, aos 8 anos de idade, assumisse tão grande responsabilidade e deu conta da responsabilidade que Deus entregou nas suas mãos. Amado, Deus nunca vai dar a nós coisas maiores do que a gente pode administrar. Muitas vezes nós temos pedido para Deus tanta coisa e Deus não tem dado, porque Deus sabe da sua estrutura. Muitas vezes Deus deu para você 2 filhos, um filho, e você não está dando conta de cuidar direito. Como Deus vai dar ainda outras coisas maiores e confiar a você, que não, muitas vezes não dá conta de cuidar nem da sua própria vida. Não dá conta de cuidar nem do seu marido, nem da sua mulher. Como Deus vai confiar coisas maiores? Deus nos ama, e por nos amar, Ele sabe até onde vai a nossa capacidade e a nossa disposição de lutar pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso casamento. Hoje não queremos lutar. Na melhor crise que aparece, já pensa em separar. Larga de mulher, abandona a família. Qualquer crise, amado. Ai, eu vou separar. Aí aparece os conselheiros do diabo. Não dá certo, minha filha, separa mesmo. Ah, não dá certo, fulano, separa mesmo. A fila anda para o inferno. Anda para o inferno. Nós que não queremos mais lutar, a gente entrega nosso lar, nossa família, nossos filhos. Ah, o mundo vai cuidar.
Uma interpretação muito errada que a gente ouve por aí. A gente gera filho para o mundo. A gente não gera filho para o mundo, não, amado. O meu filho é herança que eu recebi de Deus. É herança do Senhor. Eu crio meu filho, eu crio minha família para Deus que me deu. Não é o mundo que me deu. O mundo não pode nos dar nada. Antes, pelo contrário, nos tira. Nos tira. Quantas pessoas, amado, esse homem chamado Josias. Mas eu quero também, amado, olhar, quando eu olho para a vida de Josias. Se por um lado Josias, ele foi bem assistido, mas quando nós olhamos para o lado do pai de Josias, não temos o mesmo exemplo. Se Gedida, se o avô de Josias foi bênção na vida daquele moço, mas não podemos dizer a mesma coisa a respeito do pai de Josias. Por quê, amado? Porque a Bíblia diz que Josias era filho de Amon. E Amon, ele foi mau perante o Senhor. Só lê 2 Reis, capítulo 21. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, amado, quando nós olhamos para o pai de Josias, chamado Amon, a Bíblia não diz praticamente nada a respeito daquele homem. Então, amado, o que eu vejo, o que eu entendo, quando eu olho para a vida de Amon, que Amon viveu e nunca foi um homem relevante. Aquele homem nunca fez nada de grande, nunca fez nada de significativo. A Bíblia, em poucos versículos, traduz tudo o que Amon fez. E quando ele fez, fez errado. Fez o que desagradava ao Senhor. Ele não foi um homem relevante. Ele não foi um homem relevante para si mesmo. Se, portanto, ele não foi um homem relevante para si mesmo, não poderia ser também um homem relevante para a sua família. Não podia ser um homem relevante para uma nação. A Bíblia diz pouca coisa de Amon. E a Bíblia também diz que esse homem chamado Josias tinha por avô Manassés. Manassés também não prestou para nada. Não serviu para nada. A Bíblia diz que ele foi tão mau que ele praticou toda forma de abominação aos olhos do Senhor, como um homem ímpio, como um homem mau, como fazia as nações pagãs, as nações que não serviam ao Senhor. Manassés foi pior do que o pai de Josias, Amon. Então aquele homem, o rei Josias, olhando para o seu pai e olhando para o seu avô, não tinha nada que ele podia copiar do seu pai. Amado, você já percebeu como que os nossos filhos são a nossa fotocópia? Você olha para o seu filho, você percebe quantas coisas ele já tem de identidade sua ali, comportamento, modo de ser, gosto, e assim vai. A filha, porque a filha logo já quer usar o sapato da mamãe, porque ela é a referência, para ela é você, mais importante que ela tem na vida é você. Então, quando nós olhamos para o lado paterno desse homem chamado Josias,
ele não tinha muita coisa para copiar do seu pai. Ele não tinha muita coisa para copiar do seu avô. Quantas coisas boas, olhando para você, como pai, o seu filho pode copiar de você. Ou olhando para o aspecto negativo, seu filho vai copiar e já está copiando muitas coisas, certas e erradas. Ele já está percebendo. Ele já está vendo. A Bíblia diz então, mas aqui, amado, eu quero novamente mostrar para você um outro aspecto da vida desse moço chamado Josias. Se Josias não tinha uma boa referência de pai, nem de avô, mas a mesma palavra diz que Josias era bisneto de Ezequias. Que Josias, ele era filho de Gedida, bisneto de Ezequias, que ele era parente de Sofonias, profeta Sofonias, capítulo 1, verso 1, e que ao seu lado tinha a profetisa Uda. Com esta palavra, eu quero dizer para você, com essas informações, que na vida nós sempre temos duas opções. E você olha e copia aquela que você quer. Portanto, não justifica. Eu não sou bom marido porque meu pai não foi bom marido. Portanto, não justifica dizer eu não fui bom pai, não tenho sido bom pai porque eu não tive um bom pai. Na vida, sempre temos duas opções. Você olha e copia quem você quer. Esse homem, chamado Josias, ele podia copiar o mau exemplo do seu pai, ele podia copiar o mau exemplo do seu avô, mas esse homem chamado Josias tinha ao seu lado uma mulher que temia ao Senhor, tinha um avô que temia ao Senhor, tinha uma profetisa que falava em nome do Senhor, tinha também o profeta Sofonias que falava para Josias em nome do Senhor. Portanto, meu amado, a palavra que eu deixo nesta noite é: você ouve quem você quer. Se você decide ouvir os maus exemplos, você sabe aonde a sua vida vai dar. Mas você também tem ao seu lado pessoas que podem te ajudar, pessoas que podem te abençoar. E você olha na direção que você quiser. Josias poderia ser mau, como seu pai, como seu avô, mas quando eu olho, por exemplo, meus amados irmãos, lá no livro de Esdras, capítulo 7, verso de número 10, a Bíblia diz que Esdras, vivendo nos dias maus, aquele homem, ele decide olhar para a palavra do Senhor. Então, a decisão está na sua mão. Quem você vai copiar como modelo para a sua vida? Que exemplo você vai seguir? Que exemplo você vai copiar? A culpa não é só dos seus antepassados. Eu preciso assumir o meu papel e a minha responsabilidade. Não é porque papai falhou, porque vovô falhou, que eu também vou falhar. Não, amado, se você olhar para o autor e consumador da sua fé, ele vai te socorrer no tempo oportuno. Quantas pessoas dizem: ah, minha vida é assim por causa de papai, por causa de mamãe. Amado, isso não vai mudar nada a sua vida. Isso não vai fazer você ser bom pai, ser bom marido. Olhe para Jesus.
Olhe para a palavra do Senhor. Olhe para as pessoas que Deus tem levantado para abençoar você. Muitas vezes alguém falhou, mas não quer dizer que todo mundo falhou, amado. Assim como tem gente ruim no mundo, mas também tem gente que procura ser boa diante do Senhor, apesar do pecado, apesar da limitação. Mas Deus não olha para os nossos erros, Deus olha para a sinceridade do nosso coração. E até aquilo que nós fazemos de errado, mas nós nos quebrantamos e nos humilhamos diante do Senhor. O Senhor joga no mar do esquecimento e conserta aquilo que eu errei. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu já errei muito como pai. Eu já errei como marido. Mas Deus, que olha para o nosso coração, Ele está sempre pronto para nos socorrer, para mudar a nossa história, para nos fazer uma nova criatura. Eu não vou repetir os erros do meu pai, eu não vou repetir os erros da minha mãe. Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser filho que honra o nome do Senhor. A escolha é sua, amado. Josias, ele podia se apegar aos maus exemplos, mas a Bíblia diz que esse homem, quando eu olho para Josias e eu olho para Esdras, ele decidiu servir ao Senhor. Josué vivia num tempo de crise, num tempo de dificuldade. Josué olha para os outros homens da sua época e diz: olha, não sei o que vocês vão decidir, eu não sei o que vocês vão fazer, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus quer homem de coragem, Deus quer homem valente, Deus quer homem que não se entrega, que não entrega seu casamento, que não entrega a sua família. Eu louvo ao Senhor, amado, porque um dos votos e propósitos que eu fiz diante de Deus quando casei com a irmã Dazinha, é que ela me falou: eu quero casar, mas eu quero casar para não separar. Eu falei: meu bem, eu também tenho tomado a mesma decisão. Essa vida de bagunça que tem na minha família, que tem na sua família, em nome de Jesus, não vai repetir na nossa família. E Deus tem nos honrado, amado. Eu tenho testemunhado aqui quando vejo meus netos, meus filhos, noras, genros, netos, agora aqui na casa do Senhor. Me conforta muito o coração. Mas Josué, ele olhou para a pessoa da sua época. Sabe por quê? Amado, o Senhor faz isso. Porque quando eu olho para o Salmo de número 23, verso de número 5, a Bíblia diz que o Senhor prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Tudo aquilo que é inimigo contra a minha família, contra meu casamento, contra a vida do meu filho, vai cair por terra, porque meu filho é do Senhor Jesus, porque minha mulher é do Senhor Jesus, porque esta casa é do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor prepara uma mesa. Mesa é sinônimo de banquete, de celebração, de alegria, e não de dor, vergonha e derrota. Se seu casamento está em crise, se seu relacionamento está em crise, Deus está aqui nesse lugar dizendo a você: entrega teu casamento ao Senhor, entrega a sua família ao Senhor, confia nele. E Ele vai fazer um milagre na sua casa, Ele vai fazer um milagre no seu casamento, Ele vai fazer um milagre na vida do seu filho. Preparas uma mesa perante mim, unge a minha cabeça com óleo,
Quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor começa a habitar em nós. Nós passamos a ser morada do Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor, mesmo diante da mais terrível luta e dificuldade, quando nos falta até palavra para orar, a Bíblia diz que Ele, com gemidos inexprimíveis, toma na sua mão a nossa dor e apresenta ao Deus Todo-Poderoso. Quando eu não tenho palavra, a dor é muito grande, a tristeza é muito grande, e eu quero orar, mas não consigo encontrar palavra. A Bíblia diz que Deus pega, o Espírito Santo do Senhor toma essas palavras que você não sabe, não consegue nem murmurar. Ele pega e apresenta diante de Deus. Unge a minha cabeça com óleo do Espírito Santo do Senhor. E ele diz aí, né? Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Meu cálice transborda. As bênçãos do Senhor vêm sobre meu lar, sobre meu casamento, sobre minha família. Eu lembro, isso nós precisamos sempre lembrar, amado. No momento de grande crise, que uma das que passamos na nossa vida, eu lembro das pessoas que Deus usou para falar a mim em nome do Senhor, que deu força para continuar, para perseverar, para não entregar e para confiar no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor, minha amada. A luta está grande, está difícil. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Agora veja bem, amado, a Bíblia nos apresenta também os benefícios que esse homem, porque temia o nome do Senhor, esse homem chamado Josias, ele promoveu uma grande reforma. Ele promoveu uma grande mudança naquela cidade, naquela nação, com 8 anos de idade. E alguns historiadores dizem que quando Josias, ele começa a promover a reforma espiritual em Jerusalém, porque o seu pai, o seu avô, encheu a casa do Senhor, a nação, de abominação, de ídolos, de deuses falsos, cultos falsos, falsos cultos na igreja do Senhor. Alguns historiadores dizem que aquele moço, ele fez a obra, começou a fazer a obra com 16 anos de idade. Portanto, meu amado, meu querido adolescente, com 16 anos, Deus promoveu uma revolução, não só na sua casa, mas numa nação inteira, por um menino de 16 anos de idade. E Deus pode usar você, menina, menino, não importa a idade que você tem, Deus pode usar você. Basta você declarar: Senhor, usa a minha vida para mudar a realidade do meu pai, para mudar a realidade da minha mãe, para mudar a realidade da minha casa, mudar a realidade da minha família. Deus é fiel e Ele vai ouvir a sua oração. Porque o Deus de Josias está aqui nesse lugar. Esse moço com 16 anos, ele decide servir ao Senhor. E uma grande revolução ele gerou ali naquele lugar. Josias, ele decidiu não repetir os erros do seu pai. Eu já falei, amado, inúmeras vezes, meu pai errou conosco, comigo, muitas vezes.
Mas meu pai não conhecia o Senhor. Meu pai não conhecia a palavra do Senhor. Meu pai errou na ignorância, na sua ignorância, porque não conhecia o Senhor. Eu podia repetir os mesmos erros do meu pai. Josias podia repetir os mesmos erros do seu pai, mas Josias decidiu, mas Josias colocou no coração: eu vou servir ao Senhor. E quando alguém decide servir ao Senhor, não tem capeta, não tem demônio que pode impedir você de caminhar com Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Quando alguém decide, eu vou servir ao Senhor. E a Bíblia diz, minha amada, mulher, preste atenção, minha amada, mas a realidade é essa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Nós temos muitos maridos tolos que não querem servir ao Senhor, mas por causa da sua fé, a Bíblia diz que Deus vai honrar seu marido. Por causa da sua oração, Deus vai perdoar o pecado do seu marido. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola não precisa nem da ajuda de Satanás e demônio para destruir sua casa. Ela mesma destrói, porque ela é tola. Porque ela age com tolice, porque ela age não dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. Josias, ele uniu a homens como Josué, ele uniu a homens como Samuel, ele uniu a homens como Davi, ele uniu a homens como Neemias, e eu creio firmemente, meu amado, porque por causa dessa fidelidade de Josias, quando Josias foi encontrar com o Senhor, ele deve ter recebido do Senhor a mesma palavra que está escrita em Mateus capítulo 25, verso de número 34. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Quando eu decido servir ao Senhor, nada pode me deter. Mas muitas vezes, amado, pessoas têm dito: eu gostaria de servir ao Senhor, meu marido não ajuda. Eu gostaria de servir ao Senhor, minha mulher não ajuda, meu marido não ajuda. Eu louvo ao Senhor, amado, porque eu conheci a salvação em Cristo, através de um moço, e depois através da minha mãe, e através também da minha avó, tia-avó, que hoje está na glória. Mas foi através dessas mulheres e desse moço que eu pude conhecer a palavra do Senhor. Decida servir ao Senhor. Se seu marido não quer, venha. A salvação é individual. Deus vai honrar você, minha irmã. E um dia você vai ver seu marido entrando por essas portas, declarando o nome de Jesus como Senhor e Salvador também. Seu filho, que talvez não está aqui, que você tem orado, que você tem sofrido por ele, entregue na mão do Senhor. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Agora, para terminar a nossa meditação, eu quero aqui, amado, que você perceba junto comigo o final da história desse homem chamado Josias. E através do final da história desse homem chamado Josias, deve nos chamar a atenção também. E deve nos servir como um sinal de alerta. Por quê, pastor? A Bíblia diz que tudo ia bem agora na vida de Josias. Ele consertou a casa do Senhor, estava vivendo dias de bênção na presença do Senhor. Mas um dia, amado, alguma coisa estranha aconteceu na vida de Josias. Eu não sei o que foi. Mas como eu disse, mas isso serve
para que eu e você fique sempre em alerta. Porque o diabo, o nosso inimigo, não descansa. Ele está aí sempre nos rondando, buscando a quem possa tragar. Veja o que aconteceu. Naquela época, quando Josias era rei, havia uma nação que estava em declínio e uma nação que estava em ascensão. A nação que estava em declínio, tá? Depois você pode ler essa história, como eu disse, tá? Em 2 Reis, capítulo 22 e 23, e também em 2 Crônicas 34 e 35. São nesses textos aí que você vai encontrar essa história que eu estou contando para você. Então a Bíblia diz que havia essas duas nações. A nação que estava em declínio era a Assíria. A Síria tinha sido a grande nação que dominava tudo naquela época. Mas estava em ascensão uma outra nação chamada Babilônia. E aí a Bíblia diz que naquela época os reis faziam aliança. Quando ia para a guerra, buscava fazer aliança com outras nações. O rei da Assíria faz aliança com o rei do Egito. O rei de Judá, Josias, resolve fazer aliança com a Babilônia. Presta atenção, amada, jovem, rapaz, moça, e nós casados também. Cuidado com quem você entra em aliança. Pode ser uma arapuca de Satanás na sua vida. Cuidado com quem você pretende fazer aliança. Então esse homem, tudo ia bem na vida de Josias, mas ele resolve fazer aliança com o rei da Babilônia. O rei Neco do Egito faz aliança para ajudar a Assíria. E agora essas 4 nações vão guerrear. Quando eles vão para a guerra, Deus, veja bem, entrega uma palavra para o rei Neco entregar para o rei Josias. E a palavra que Deus havia entregado ao rei Neco para entregar ao rei Josias é: Josias, o que você está fazendo aqui nessa guerra? A minha guerra não é contra você. O rei Neco estava falando em nome do Senhor. A minha guerra não é contra você. A nossa guerra é contra o rei da Babilônia. Muitas vezes, amado, isso também serve de advertência para nós. Muitas vezes, a gente se mete em situação que a gente mesmo embanana a nossa vida, enrosca a nossa vida. Deus não mandou, mas você entremeteu lá. Você se envolve naquilo lá. Entra numa aliança e não busca ao Senhor. Entra em um casamento quando o seu pai disse que não, quando a sua mãe disse que não, mas você entrou. Agora, se você entrou, vai ter que honrar a aliança, até que a morte nos separe. Você entrou em aliança. E Deus não se agrada quando alguém quebra a aliança que você prometeu diante do altar do Senhor, de ser fiel até a morte. E agora? Quer quebrar a aliança? Vem aqui que eu vou orar para você morrer. Porque você prometeu diante do Senhor, até que a morte nos separe. Então, se você quer morrer, vem cá, eu vou orar, e você já vai para o céu, e deixa seu marido desimpedido, sua mulher desimpedida, né? Porque você jurou, até que a morte nos separe. Ou você é mentiroso, ou você é mentirosa. Então, Josias, ele vai para a guerra. Ele vai para a guerra. O Senhor entrega uma palavra
Saia dessa. Não entre nessa. Muitas vezes Deus já falou, não entre nessa. Não entre nesse, isso é rolo. Isso é problema. Cuidado, não entre nessa. Mas você teimou. Ou você está teimando. Você está insistindo. Ah, mas eu quero. Ah, meu coração está mandando. Oh, que mentira deslavada do diabo essa. Meu coração está mandando. Se seu coração mandar você pular da ponte, você vai pular? E por isso tem gente pulando, né? Porque talvez o coração está mandando, né? Coração é enganoso mais do que qualquer coisa, diz a palavra do Senhor. Então, esse homem chamado Josias, ele tem um fim. E naquele dia, naquela batalha, Josias morreu. Tudo ia bem na vida desse homem. Muitas vezes, amado, também na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, tudo vai bem. Mas o diabo não para de trabalhar. E ele não dá-se por contente enquanto não destruir o seu casamento, a sua família. Eu falei, amado, e já tenho falado aqui em outras oportunidades, uma das coisas que mais me chocou na vida foi quando eu era seminarista. E olha que já faz algum tempo. Quando eu ouvi uma palavra de uma moça de apenas 12 anos de idade. E aquela moça com apenas 12 anos de idade, eu fui conversar com ela, porque a tia pediu para conversar com ela. Porque ela estava dando muito trabalho. Porque ela foi enchendo a menina de predicativo, de coisa negativa, que a menina era rebelde. Eu fui conversar com essa menina e tentar entender por que ela era assim. Ela disse para mim, olha, a minha vida é assim, porque ninguém nunca me amou. E eu tentei convencer ela ao contrário. Mas por que você tem tanta certeza de que ninguém nunca amou você? Aí ela insistiu. Se o senhor conhecesse a minha história, não faria essa pergunta. Aí eu disse para ela, eu estou aqui porque alguém que ama você me mandou conversar com você. Pediu que eu conversasse com você. Aí ela perguntou quem? Ela disse, minha tia. Ela disse, eu não acredito no amor da minha tia. Porque eu não acredito também no amor da minha mãe. Eu não acredito no amor da minha avó. E também não acredito no amor da minha tia. E eu perguntei a ela, por que as pessoas dizem tudo isso ao seu respeito? Ela disse, até há pouco tempo, me desculpe a palavra, amados. Ela disse, até pouco tempo, eu não era prostituta. Mas agora pode me chamar, porque agora eu sou. Aquela menina, eu pude perceber, amados, ela nunca teve o amor do pai, porque o pai abandonou ela. A mãe entregou ela para a avó cansada, não teve paciência com ela, só chamava ela de puta, prostituta e coisa dessa natureza. Aos 12 anos de idade, aquela menina então decide, agora pode me chamar de prostituta, de puta, de vadia, porque agora eu sou. 12 anos, amados. Quanta vida estragada. Porque muitas vezes nos falta sabedoria com as palavras que nós lançamos sobre nossos filhos. Quantas faltas de sabedoria. Palavras que dói na alma de uma criança. A mãe dizer, eu me arrependo do dia que me engravidei de você. Que você não presta, que você não vale nada.
Agora, essa menina decide, aos 12 anos de idade, já que todo mundo diz que eu não presto, então agora eu não presto mesmo. Cuidado com as palavras que você lança sobre seu filho. Quando eu olho para a palavra do Senhor, amado, não foi em vão, porque o Senhor, Ele quer nos ensinar. Quando Jesus estava passando por momentos de crise na vida dele, a Bíblia diz que vinha uma voz do céu e dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer nele. E essas palavras certamente fortaleceu, encorajou Jesus a enfrentar tudo que Deus tinha para fazer nele e através dele. Profetize bênção sobre as vidas da sua filha, minha irmã. Profetize bênção na vida do seu filho, minha irmã. Você vai ser um homem de Deus. Você é um homem de Deus, meu filho. Você é uma mulher de Deus, minha filha. É verdade que ela te chateia, te magoa, mas você não fez isso com a sua mãe também? E sua mãe não teve que ter paciência com você? Eu disse no início, amado, quando eu olho para a vida do pai da pastora Juliana, como foi importante a presença do homem na vida dessa menina. E hoje ela é uma pastora, casada com um pastor, e está aqui cuidando da obra do Senhor em uma das igrejas aqui da nossa cidade. Josias, ele não teve um final que Deus tinha preparado para a vida dele. E por isso eu quero encerrar essa nossa meditação, e eu peço que os irmãos agora, obrigado, irmão. Agora de manhã, agora à noite, apareceu até antes de eu pedir, né? Obrigado. Olha só, Paulo escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E Paulo disse: e eu estou certo de que também habita em ti. Guarda, traga sempre vivo na sua memória a fé, a palavra que a sua mãe, que sua avó te ensinou. Veja bem, Timóteo também, a exemplo de Josias, não fala do pai, mas fala de pessoas que Deus levantou para abençoar a vida de Timóteo. Então, amado, da mesma forma como tem gente que nos pisou, que nos humilhou, que não serviu de exemplo para nós, mas tem pessoa boa que Deus coloca no nosso caminho para nos mostrar o caminho certo que deve andar, o que deve fazer, o que não deve fazer. Agora, o fazer ou não fazer é decisão individual de cada um. Então, Timóteo é lembrado, né, da fé da sua mãe, da fé da sua avó, e hoje não temos mais nossos filhos, já estão todos crescidos, mas hoje a alegria nossa, da irmãzinha nossa, é com os nossos netos. E eu não quero falar muito de neto aqui, né, porque alguém está tomando uma decisão aí na vida, e não sei daqui um dia, né, mas deixa para lá. Ela não está aqui para ouvir. É 2 Timóteo. Aí vai no outro texto lá, irmão. Brincadeira, tá, amada? Vai lá o outro texto. Aí, ó, outra palavra de Paulo para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Permanece. Que talvez Josias pisou na bola no final, porque ele não permaneceu. Ele não permaneceu firme no Senhor, na palavra do Senhor. E por isso teve o fim que teve. Aí tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado.
sabendo de quem o tens recebido. Verso 15, e que desde a sua infância ou meninice, sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio, para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo, talvez alguém errou, o pai de Timóteo não foi tão cuidadoso da vida de Timóteo. Talvez o pai de Josias não foi tão cuidadoso na vida de Josias. Mas Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho para nos abençoar. Eu, como testemunhei hoje pela manhã, eu sou muito grato a Deus pela minha mãe, pela minha avó Inácia e pelos inúmeros homens que Deus colocou na minha vida para me abençoar. Porque eu tinha tudo para dar errado. Mas Deus nos socorreu em tempo oportuno. Não importa a luta, não importa a dificuldade que você possa estar passando no seu lar, na sua família. Saiba, meu amado, saiba, minha amada, Deus sempre nos socorre no momento oportuno. Quando eu tirava para ensinar meus filhos a nadar, a Dazinha muitas vezes ficava desesperada. Aí eles bebiam um pouco d'água e eu procurava socorrer. E não deixava meus filhos, mas eles aprenderam a nadar. Talvez pelo medo da irmã Dazinha, não sei se eles aprenderiam a nadar. Então Deus é a mesma maneira. Ele nos lança. Nós somos lançados. Muitos desafios diante de nós. Mas quando Deus está vendo que a gente está afogando, Deus estende a mão e nos socorre e não vai nos deixar morrer afogado. E Ele nos vai levar salvo até o dia final, até o dia em que Cristo virá para buscar a sua igreja.